Olá, começa agora o programa Nossa Entidade. Hoje vamos conhecer o trabalho do Projeto Ponte, que oferece apoio psicológico e psicanalista a imigrantes e refugiados. Para essa conversa eu recebo Liliana Imparam, que é fundadora do projeto e psicanalista, Caroline Yu, psicanalista, e Heloísa Silva, psicanalista também. Bom, sejam todas bem-vindas à TV Alesp. Liliana, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como surgiu esse projeto, por que chama Ponte e como ele começou? Nós começamos em 2010, na clínica psicológica do Instituto Sede Sapiense, que é uma instituição, que é uma referência na cidade de São Paulo, tanto pela luta pelos direitos humanos, enfim, foi sempre uma instituição que ela teve esse destaque. É uma grande instituição, onde além da clínica tem os projetos de formação. Eu mesma tinha sido aluna desse instituto, né? Fiz toda a minha formação em psicanálise lá. E como imigrante, eu sou imigrante, sou argentina, mas moro há muitos anos aqui, eu sempre pensei em poder oferecer um apoio para as pessoas que chegam, né? Dependendo do motivo pelo qual chegam. E conversamos e a instituição ela se demonstrou interessada, porque não existia um projeto específico para imigrantes, refugiados. Então, né, nós fomos muito bem acolhidas. E a partir dali, começamos as reuniões, né, começaram a tecer o projeto, como ele seria, quais as características, e a divulgação também, né, para chegar realmente para quem precisa. Como foi para você se mudar para o Brasil, né? E por mais que não estejamos tão longe, né, Brasil da Argentina, há uma diferença cultural. O que você sentiu, percebeu que precisava ter um acompanhamento, como você disse? Eu acho que foram as condições da minha vinda, principalmente. Assim, eu era muito jovem, né? Eu vim numa circunstâncias complicadas, no momento político difícil da Argentina, né? Na época da ditadura. Na verdade, no Brasil também estava tendo a ditadura, então, infelizmente, a gente tem essa característica semelhante na América Latina. E eu acho que o fato de você ter que deixar do seu país por condições mais ou menos livres, mesmo quando é um desejo, né, uma necessidade, você vir nem assim é automática a sua adaptação. Né? Acho que você precisa de muito apoio, você precisa conversar sobre isso, falar das coisas legais e as coisas não tão boas de você ter mudado. Sempre existe a saudade, né, as perdas, os lutos. Então eu acho que isso que faz a necessidade de você ter um apoio psicológico, né? Você veio com seus pais? Não, eu vim sozinha. Sozinha? Com quantos anos? Eu tinha quase 20 anos. Há muitos anos já. E daí, então, é uma situação ainda mais difícil, né? Porque quando você vem com a família, eu acho que ainda tem aquele aconchego, né? Mas sozinha ainda? Eu vim com um namorado. E aí eu assim, tive muita dificuldade no início, realmente eu não sabia nada da língua, né? Não sabia nem falar obrigada, assim. Eu tinha muita dificuldade com acento, sotaque, eu achava muito difícil e assim, eu fui aprendendo aos poucos. Mas eu acho que a questão que você percebeu é a mais importante, a questão cultural, não é só a questão da língua, mas a cultura, as relações sociais, os códigos. Né? Eu sempre conto uma história engraçada, que eu estava no ônibus e uma pessoa me ofereceu um biscoito, falou, você gostaria? Um biscoito de polvilho. E eu aceitei, né? E a pessoa que estava comigo falou, mas não era para você pegar. Na verdade, a pessoa fala, está servido, mas não é para você receber. E eu não tinha entendido esse código, né? Então eu peguei. Ou quando as pessoas, sei lá, falavam, está servida a marmita, eu comia, por exemplo. Então acho que vem de uma pessoa estrangeira que não entende os códigos, e isso pode provocar uma série de embaraços, né? Porque o outro não espera que você tenha essa reação, mas você não quer ofendê-lo, mas você acha que... Né? Então, como essas outras situações, assim, né, também enfim, da forma de educação, né, do Brasil que é diferente, né? Esse jeito, por exemplo, que costuma ter o brasileiro não falar não, por exemplo, né? Não fala, é difícil falar não, né? Normalmente é complicado, pode ser, quem sabe outro dia. Então todos são códigos sociais, né? Que eu acho que você vai aprendendo aos poucos, você aos poucos vai estudando, trabalhando, se inserindo, formando amigos, né? Formando o seu próprio círculo, né?
Caroline, me conta um pouquinho como funciona o atendimento hoje do Projeto Ponte. Tem todo um percurso dentro do projeto, então quem está interessado nos atendimentos entra em contato por um telefone que a gente disponibiliza ou por e-mail, e geralmente a gente faz uma recepção já própria do Projeto Ponte, que não necessariamente que não é a mesma da instituição do Instituto do SEDES. A gente tem um próprio acolhimento que a Heloísa e mais uma outra colega fazem recepção. Eles fazem uns 2 ou 3 atendimentos e depois eles encaminham para o atendimento em grupo. E daí no atendimento em grupo realmente é o formato Slow Open que a gente faz ao longo do ano, em que ao longo do ano as pessoas podem entrar no grupo também, ela não é um grupo fechado desde o início. Né? A gente entende primeiro a demanda, vê se tem uma demanda realmente para o projeto e se tem uma demanda para o grupo também, que é o que a gente prioriza, até pelo contexto de socialização e criação de vínculos dos próprios migrantes e refugiados que estão chegando. A gente entende que também é uma proposta bem pertinente para esse momento deles. Os grupos, eles não são formados conforme a nacionalidade. Eles são bem diversificados. É um grupo diverso. A gente atende pacientes de várias nacionalidades, tanto migrantes internos, então também tem brasileiros de outras regiões do Brasil que chegam. Também tem brasileiros retornados, então brasileiros que moraram um tempo fora do país e retornaram, que também estão com dificuldades na adaptação, então eles também podem participar do grupo. Refugiados e imigrantes realmente. A gente atende mais pacientes do continente africano e dos países latino-americanos. Heloísa, o que você percebe assim, da demanda deles? Né? O que eles trazem? Né? Os anseios, medos, o que eles apresentam? Acho que a gente vai observando muitas diferenças assim, de acordo com o tempo que eles chegaram. Então muitos vêm com uma questão, já estou no Brasil há mais de 5 anos e ainda me sinto muito fora, né? Ainda todo mundo brinca com o meu sotaque, é muito difícil me sentir em casa. Às vezes tem uma questão tanto de já estar aqui, mas estar sentindo falta das coisas do seu país, e acho que é uma coisa que fica muito agravada para quem não pode voltar, né? E acho que uma coisa que é muito compartilhada na fala de muitos deles é a questão do preconceito, né? Como é difícil quebrar essa barreira, né? Tanto da língua, também dos costumes, como a Liliana estava falando, mas essa questão que acho que vai sendo desmistificada por eles, de uma imagem de que o Brasil é um país muito acolhedor, mas que nas práticas e no dia a dia, muitas vezes não é essa sensação que eles vivem. Então, esse choque, talvez com outros países que eles chegariam preparados, assim, não, aqui você não vai ser bem recebido, acho que eles veem que o Brasil tem uma aura de acolhimento, de abraçar e de que todo mundo pode fazer parte, mas que no dia a dia das relações fica um pouco mais difícil. Que tipo de atitude brasileira que vocês percebem essa questão do preconceito? Eles falam 2 coisas, assim, a gente numa ocasião atendeu um grupo de mulheres africanas e elas têm uma característica de vestimenta muito colorida, né, que as torna típicas, né, assim, às vezes a gente não consegue identificar o país, mas sim o continente. E elas se sentiam apontadas, né, que todo mundo passava, olhava para elas, apontava, dava risada. E um dia elas falaram para a gente, será que a nossa cor de pele é tão escura assim, é tão diferente da de vocês? O que acontece assim com as pessoas? Elas olham para a gente, elas dão risada. A gente sentiu, imaginou que a gente seria melhor acolhida aqui, né? Então, isso por um lado que é uma dor, né? Porque aí é como você sentir que você não é bem aceita, né? Que estão toda hora fazendo uma referência à sua origem étnica, né? E outra questão é um estilo dos brasileiros de estabelecer vínculos. Todos eles falam isso. Né? Eu fiquei muito decepcionada porque uma pessoa falou para mim, vem em casa, parece qualquer dia. Eu fui na casa da pessoa e a pessoa falou, não estava te esperando. Então, a gente não entende esse código. É rejeição, eles falam. Eu achei que se a pessoa me convidasse, eu seria bem-vinda, mas eu não sou bem-vinda.
né? Então, eles apontam que seria então uma certa ou formalidade, ou falsidade, ou falta de amizade, ou discriminação. Eles não entendem esse código do brasileiro de parecer, né, como a Elo falou, muito cordial, muito receptivo, mas quando você tenta aprofundar a relação, ela não acontece. Isso com qualquer nacionalidade é percebida? Acho que é diferente, assim, a gente percebe na fala dos pacientes que a gente atende uma diferença das pessoas do continente europeu e, sobretudo, dos africanos e dos sul-americanos. E aí, acho que uma coisa que atravessa também é a questão do racismo, né? Como a Liliana estava falando, então, que também é vivida por muitos deles e coisas que vão se sobrepondo, mas acho que a gente vê que a receptividade, o valor social de alguém que vem da Europa é diferente do que alguém que vem dos outros países. Mas falar sobre isso também já traz um acalento, né? Porque a questão até do racismo, preconceito, os brasileiros sofrem com os próprios brasileiros, né? Verdade. Mas ter a oportunidade de colocar isso para fora muda em que sentido? Eu acho que muda porque, assim, a gente acha que as coisas não devem ser escondidas, né? Então, tudo que você puder revelar e falar e trabalhar, porque assim, o ser humano, ele tem preconceitos, né? Não existe uma pessoa isenta de preconceitos. Então, para nós é muito melhor, né? Assim, nós como psicanalistas, colocar em cena do que você simplesmente falar, não, isso não acontece, acho que não é bem assim, passar a mão por cima, né? Eu acho que, assim, por mais duro que possa ser, acho que faz com que um vínculo ele seja mais sincero, né? Então, se você sabe que realmente você não é tão bem recebido e a cor da sua pele ela vai ser motivo, você então tenta, sei lá, se munir de outras, enfim, abrir mão de outros recursos, né, sabendo que isso vai acontecer. E fora que acho que assim, é um tema grupal. E a gente o que quer é socializar isso, que não seja uma questão para uma pessoa só. Como se somente aquele indivíduo, aquele sujeito tivesse aquele problema, né? Não. Tem muito a ver com o fato do imigrante, ele é ameaçado. Né? Aquele que vem te roubar o emprego, aquele que dança esquisito, come comida sei lá o quê. Ele veio daqui fazer o quê? Né? O SUS já está lotado, os nossos hospitais não sei o que lá, e o cara vem ainda. Então, assim, tem muito isso, normalmente. As pessoas no senso comum falam, a gente fala, às vezes também. Se encontra, né, com esse tipo de preconceitos, né? Então, acho que tem que trabalhar esse fantasma que ronda os países, né? Como se existisse algum país no mundo que não tivesse sido feito por migrantes. Todos os países são assim, né? Em momentos de crise, momentos de crise. Sempre, né? Se a gente pensar São Paulo, foi feito pelas pessoas do Nordeste, ou seja, vieram migrantes internos, né? Ou, sei lá, os italianos, os portugueses, os espanhóis. Então, assim, a própria origem da civilização, né? O continente africano, né? Pelo menos a teoria que se tem, pessoas migraram para o mundo inteiro. Então, assim, existe a pureza? Não existe, né? Somos todos mestiços, né? Mas acho que tem essa ideia um pouco da pureza. A história do Brasil também, que muitos países que elegeram, né, o tipo de imigrante que queriam, né, mais branco, mais europeu, mais... Então, acho que tudo isso perpassa a história e o momento atual, né, que é um momento difícil para as migrações no mundo, né? Isso é bem colocado no grupo. Principalmente a questão de trabalho, isso é muito questionado, né? Eles trazem muito a questão que a Liliana trouxe, né? De se sentir, enfim, diferentes, ou então muitas vezes o próprio migrante ele tem um percurso de experiências, uma bagagem de experiências muito grande, mas que chega no Brasil é considerado às vezes como não qualificado, né? Fazem um outro tipo de trabalho de uma mão de obra não qualificada. E isso é um espaço, eles poderiam trazer isso para o grupo, é um espaço que eles possam realmente falar sobre, né, dessas angústias do que é ser um migrante aqui em São Paulo, né, que tem essas questões também, né? Totalmente. Até aqui na Assembleia mesmo, existem algumas reuniões principalmente Comissão de Direitos Humanos, para falar sobre isso, né? Então, por exemplo, um médico, né, que era um médico no seu país, chega aqui e não há o reconhecimento desse diploma. Ou, para o reconhecimento desse diploma, é necessário pagar uma taxa.
Até tem um projeto de lei aqui na casa que é para isenção dessa taxa, porque a gente já pensa, né? O imigrante ele vem já de uma situação de fuga, muitas vezes, né? E aí não tem o dinheiro ainda para esse diploma. Vocês encaram pessoas dessa situação, né? Além de mexer com a autoestima dela, de tudo que ela já estudou, a formação, ainda não tem a condição financeira para validar um diploma, por exemplo? Sim. Quer falar? E além disso, são provas super difíceis, né? A questão da língua também que vai dificultar, acho que são muitos fatores que dificultam. E a gente, nesse percurso, conheceu, né? Uma pessoa que tinha um advogado que estava trabalhando acho que numa indústria, sem poder exercer a sua profissão. Inclusive tem um caso de um coletivo de pessoas migrantes que são profissionais da saúde e que exercem esse cuidado para a comunidade de alguma forma informal, porque eles não podem exercer formalmente. Então eles se uniram para oferecer esse cuidado para a própria comunidade que eles vivem. Acho que é mais um fator de dificuldade, porque assim, é como se a pessoa ela tivesse um nome e uma profissão e uma família, né, no país de origem. Ela vem, muitas pessoas não conseguem falar o nome, porque às vezes é muito difícil mesmo para a gente, né? Então, quer dizer, já tem como se fosse uma certa crise de identidade. Você tinha uma profissão que você não vai mais conseguir exercer, porque ela não é reconhecida, e a sua família muitas vezes ficou lá. Né, que é muito comum, às vezes o imigrante vem um homem, por exemplo, ele se estabelece, ele já tem uma rede aqui de pessoas do mesmo país que vai tentar justamente dar esse apoio para depois trazer a mulher e os filhos. Então, não é muito fácil assim, né? Eu acho que quando a gente conhece essas histórias de perto, você tem uma empatia, você se sensibiliza, né? Isso mesmo para as pessoas não profissionais, né? Assim, é muito diferente. Agora, te conta uma história geral, né? Sei lá, os refugiados que se afogaram no mar Mediterrâneo. Quem são eles, né? Assim, é diferente quando você conhece a história, né? Você sabe o que a pessoa enfrentou. A gente já teve alguns pacientes assim que eles andaram vários países até chegarem, entraram num navio sem saber para onde iam. Então nem era uma escolha o Brasil. Eu quero ir embora. Aquilo que você falou é uma fuga. Eu vou embora, sei lá para onde, né? Preciso ir. Então, é complicado você chegar para um país que você não tem nem referência. Um falou, né? Eu nem sabia direito o que era Brasil. Sim. Assim como a gente, infelizmente, muitos países africanos, a gente desconhece também. A gente já se encontrou assim, até meio envergonhado, e fala, gente, eu não sei direito onde é esse país, né? Muito pequeno, a gente não conhece. Então, é muito diferente aquela imagem que a gente tem da pessoa planejou a viagem, né? Ela escolheu o país... se ela chegou lá, tinha emprego, ela conhecia a língua, né? Não, de você, sei lá, um refugiado, né? Está numa situação que vários países, por exemplo, recusaram, como isso acontece, né? Fecham as portas aqui, você não fica, vai embora, vai para outro. E aí, de repente, sei lá, surge a oportunidade de ele vir para o Brasil, que não é uma escolha, por exemplo. Complicado, né? Vocês atendem quais nacionalidades nesse momento? Nesse momento? A gente, assim, tem muitas pessoas da Colômbia, né? Porque, assim, refugiados colombianos é bastante comum. Venezuela a gente ainda não atendeu, mas a gente tem tido contato com as casas que estão recebendo, né? Da própria centro de acolhimento. Do país. Então, como eles acabaram de chegar, a gente acha que quando o imigrante chega, ele tem outras urgências, né? Então, ele está chegando, ele tem que aprender a língua, ele tem que tirar a carteira profissional, ele tem que achar uma moradia, enfim. A gente espera receber. A gente já recebeu haitiano, poucos, chilenos, paraguaios, argentinos, peruanos, bolivianos, acho que são os países da América Latina especial. Outro país africano que, infelizmente, tem muito refúgio, muitas pessoas refugiadas é a República Democrática do Congo, né, que, infelizmente, pela situação de guerra permanente. Síria nós não recebemos, não porque não exista, senão porque, pela questão da língua, da religião, eles acabam escolhendo outro tipo de serviço que tem a ver com a cultura e a religião, né? Mas são os países que têm mais
enfim, mais quantidade de refugiados nesse momento, né? De que maneira essas pessoas chegam ao projeto? Tem algumas formas de chegada, tanto uma demanda espontânea, então tá assistindo a gente, conheceu o projeto, tem interesse, então a gente tem um telefone lá da Secretaria da Clínica do Instituto SEDES que vai fazer essa primeira recepção para a gente, ou através do e-mail, e aí a gente vai agendar o acolhimento. A gente, como no início, né, estava muito... a expectativa da demanda era maior do que quem estava vindo, né, teve um processo interessante do projeto de migrar para fora. Então, sair da nossa base e poder procurar as instituições que recebem esses migrantes como uma porta de entrada, que são quem presta essas primeiras assistências, tanto no sentido da documentação, quanto de direitos humanos mesmo, né, de poder oferecer o pedido de refúgio, a moradia, cesta básica ou orientações jurídicas, que já estão com um volume maior de pessoas e que muitas vezes essas entidades têm pessoas que escutam esse sofrimento, que vêm junto com as histórias, então, eu preciso de um trabalho porque eu estou caminhando faz um mês e eu preciso me estabelecer. Tudo isso vem junto, né? Então, acabou acontecendo uma parceria muito bacana com as instituições, de que a gente possa acolher para o atendimento essas pessoas que vão para o atendimento em outros setores. E acho que até por isso a gente foi entendendo também que a gente, como Projeto Ponte, não precisa oferecer curso de português, assistência jurídica, todas as outras, que na rede a gente se fortalece, né? Então a gente tem parceiros que vão dar assistência jurídica, a gente tem parceiros que dão aula de português e a gente quer cumprir aí com o nosso papel de oferecer o atendimento psicológico, psicanalítico. E vocês atendem também quem atende, as pessoas que atendem esses refugiados, né? Isso. De que maneira que acontece esse atendimento? Eles também ficam, de uma certa maneira, fragilizados, talvez por conta das histórias, ou de não conseguirem ajudar tanta gente? A gente faz atendimentos a algumas equipes de serviços que acolhem os migrantes. E são pessoas que estão diariamente escutando essas histórias, diariamente tendo que, muitas vezes, encaminhar uma série de questões, lidar com a burocracia, com a dificuldade de dar prosseguimento e com todas essas pequenas entraves aí que a gente foi falando, da revalidação do diploma e muitas vezes se sentindo impotentes diante disso, ou carregando o sofrimento que escutaram de violência, de perdas, né, de deixar a família para trás, de coisas muitas vezes da ordem do horror mesmo que as pessoas viveram e tendo que ouvir isso e muitas vezes não tendo nem o tempo para conversar, para poder fazer esse acolhimento por causa da demanda, né? E acho que uma coisa interessante também é que algumas vezes tem migrantes também nessas equipes, então tem uma intersecção entre essas histórias que esses profissionais escutam e a própria história que eles estão carregando e que estão elaborando também na sua trajetória profissional. Liliana, é assim, né? Você veio também, né, como migrante e escutar essas histórias te remete, né, te lembra alguma coisa? Como que funciona? Sim, porque acho que assim, o migrante, na verdade, eu acho, por isso o nome do projeto, o Projeto Ponte, não acho que você se estabelece definitivamente. Acho que uma pessoa que nasceu em outro país e ela escolhe morar em outro, ela vai ficar sendo um sujeito entre, né? Como se ela tivesse um pé lá e um pé aqui. Então, a ideia da ponte, né? Que a ponte liga dois lugares, mas não interessa se é daqui para lá ou daqui para cá, né? Então, um pouco por isso que nós acabamos colocando esse nome, né? De pensar que é isso, na verdade, cada vez mais as pessoas se escutam histórias assim, não é mais coisa de filme. Casou com uma pessoa que era da Síria, mas o pai era italiano e atualmente está morando, sei lá onde, né? Migrou para... Então, assim, a globalização
essa condição que a gente tem agora, né, de você teoricamente ter acesso, né, a qualquer lugar do mundo, a qualquer cultura, seja via internet, seja via de fato, estreitou, por um lado, né, as distâncias, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, ela afastou as pessoas, né? Então, assim, quantas pessoas hoje, né, que são refugiadas, é negada essa entrada, né? Quantas pessoas são obrigadas a abandonar país de origem porque não tem condições, o país está destruído, jogaram bombas, não tem hospital, não tem alimentação, a água está contaminada, a família inteira foi, infelizmente, assassinada. Então, acho que é uma condição que veio para ficar, né? A gente acha isso, que assim, dificilmente o mundo será o mesmo, né? Então, as pessoas têm essa multicultura, né? Às vezes dentro de uma mesma família, né? Assim, sei lá, um filho nasceu num lugar, outro no outro, os avós são de outro país, falam várias línguas. Africanos, por exemplo, eles falam muitas línguas, né? Assim, além da língua do país que os colonizou, eles têm muitas línguas locais, ou inglês, além disso. Então, como o Carol estava falando, isso é uma surpresa muitas vezes para nós, né? Eu também me considero uma brasileira argentina, e falar, nossa, então essa pessoa ela fala N línguas, a gente só fala uma, duas, não, ele fala mais do que a gente. Sim. Né? Mas isso às vezes não é valorizado, né? Porque, enfim, ele se apresenta como uma pessoa com uma certa profissão que não é reconhecida. Então, para a pessoa ela conseguir, né, superar esse luto do que perdeu e sentir que talvez ele possa reconstruir a vida, fazer algo diferente, ter uma oportunidade, é um processo de trabalho, né? Não é uma coisa instantânea, né? Você tem que reconhecer que você perdeu, que talvez, como falou, acho que é Elô, nunca mais você possa voltar. O refugiado, tem refugiados que não pode mais nunca voltar para o país de origem, né? Então, como fazer uma nova vida com essa história que não dá para pagar, né? Porque ela está junto com você, não está só na sua mala, ela está na sua alma, né? Sim. Num outro país que te recebeu de um jeito mais ou menos caloroso, e você resolveu que você vai viver aqui, né? Então, você tem uma vida, né, para frente, você tem filhos ou não, enfim. Então, acho que é isso. E por isso que eu falo, na sua pergunta, que mexe sempre, né? Você está em contato com alguém que acabou de chegar ou faz 10 anos, remete à minha história, mas ao mesmo tempo, há quanto tempo se passou, né? Quantas coisas já a gente consegue superar ao longo do tempo, né? Bom, a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade, hoje com o trabalho do Projeto Ponte, que oferece apoio psicológico e psicanalista a imigrantes e refugiados. Bom, o que eu queria ver agora aqui com a Caroline é a questão dos grupos. A gente sabe que, por exemplo, no Brasil mesmo, a gente tem pessoas do Sul, do Nordeste, do Norte, e há ali um choque. Daí você recebe refugiados do continente africano, que também tem os seus choques internos. Como que funciona dentro ali de um grupo em que todos estão partilhando e podem partilhar coisas que ofendem até uma outra etnia, enfim? O grupo com a diversidade que a gente atende, ela não está isenta de realmente ter algum conflito entre os pacientes com alguma colocação ou algum comentário realmente. Isso já acontece, pode acontecer. Mas o grupo também está lá e ele dá uma sustentação. Acho que esse é um efeito grupal muito importante que a gente oferece. Por mais que a gente tenha todo um sigilo, a gente tem todo um contrato do trabalho em grupo, de como é feito. Então, as pessoas se sentem muito confiantes no respaldo do grupo também. Tudo que eles compartilham naquele grupo, que vai ficar naquele grupo de fato. Então, as pessoas começam a se abrir, mas eventualmente podem ter alguns choques, como você comentou, mas o grupo também tem os seus recursos próprios para conseguir mediar essa situação, né? Outros membros do grupo acabam se prontificando e fazendo outros comentários e tentando entender, fazendo circular esse conflito que foi levantado. Então a gente não tem a intenção de também abafar o conflito que surge, mas de fazer circular a palavra dentro disso. A mediação ela acaba sendo feita, então,
pelos próprios participantes? Os próprios participantes também fazem isso, porque a gente fala que é do grupo e para o grupo, né? Então, os próprios membros do grupo também são, se autorizam a fazer isso. Uhum. Heloísa, você já recebeu pacientes que vieram da guerra, né, de países em que enfrentavam a guerra? Se sim, como que eles chegam aqui? Até o que a gente já conversou no primeiro bloco, vem com uma expectativa grande, que o Brasil é um país acolhedor, porém nós também estamos passando por uma fase complicada dentro do país. E como que é para eles chegarem aqui? Não é dessa maneira. Ou não, eles são gratos porque pelo menos aqui eles têm o básico, não sei. Eu nunca recebi nenhum paciente vindo da guerra, mas acho que dizendo de uma forma um pouco mais genérica da impressão dessa questão que acho que a gente falou do não acolhimento, né? Acho que tem uma relação acolhedora com o Brasil, acho que tem uma valorização do sistema de saúde, que é um sistema de saúde que mesmo com uma série de dificuldades recebe e efetiva direitos. Acho que tem uma expectativa de poder reconstruir uma vida, né, nesse país. E acho que as expectativas são grandes. E uma vez a gente conversou com um líder de um grupo de imigrantes e ele falava assim, até às vezes de uma posição que é complicada, que é dessa de esperar que o Estado possa suprir. Então acho que o nosso trabalho está justamente nessa tensão entre provocar a busca pelos direitos, mas também não manter essa pessoa que chega numa posição de vítima, numa posição de quem precisa ser... a gente precisa depositar nele as coisas que ele está precisando, porque são pessoas, como a gente falou, que chegam com uma bagagem, que chegam com muita coisa para trazer também. Eles conseguem, com a ajuda do trabalho, da terapia, dar essa volta por cima, né? De repente chegar numa situação já fragilizada, chega num país que não o acolhe como ele imaginava também, mesmo tendo algumas políticas públicas que possam dar esse acolhimento, mas que não acolhem como eles esperavam. E daí vocês, nessa conversa, no partilhar, ele consegue enxergar outro caminho? Como que é? Me contem. Eu acho que, assim, pessoas que viveram grandes conflitos, né, situações de guerra, o fato de você estar num lugar que não tem mais, né, barulho de bombas e grupos, enfim, um entrando em contato com o outro, enfim, de situações de extermínio, acho claro que isso, obviamente, dá um acalanto, né, como você mesma falou, né, porque assim, você viver em guerra é o próprio desamparo, né, uma coisa assim, a sua vida você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, 2 horas, então você não consegue ter um projeto de vida quando você está num país em guerra, né, você não consegue saber nem se você vai comer. Então a gente teve alguns pacientes com essas características que eles relataram, inclusive, posições políticas, porque o que acontece? Numa situação, quando você está numa situação de guerra, tem as posições políticas, né? Um a favor, outro contra. Então, aconteceram algumas situações no grupo de discussão, né, que a gente acha que foi, assim, é conflitivo, mas acaba sendo enriquecedor também, né? Você poder falar a partir de outro lugar daquilo que você viveu, que foi doloroso, mas você não está mais vivendo isso. E entender também como as coisas são relativas, né? Porque aí no grupo outros vão pensar diferente, né? Vão colocar coisas que nunca se havia pensado. A gente acredita muito no potencial curativo, vamos dizer assim, dos próprias pessoas. A gente não acha que somente o coordenador do grupo, ele tem uma palavra que possa ajudar. Ele se escutando e os colegas, né, os companheiros do grupo também vão falar, né? Então, na verdade, potencializa, né? Porque além do próprio coordenador do grupo, vão ter outras pessoas. Então, aquilo pode ser questionado, né? Por exemplo, simplesmente a curiosidade de falar, mas por que aconteceu essa guerra? Não entendi. Que grupos eram esses? Você tem que recontar essa história que para você era super comum, porque no seu país, sei lá, faz 50 anos que tem esse conflito, mas o outro não entende, é uma oportunidade para você rever os seus conceitos, né, falar dessa dor, mas desde um lugar então um pouco mais amparado, né, que você está já no seu país de acolhida, né,
Mas a gente, ao mesmo tempo, tem esperança, mas sabe que não é fácil, assim, né? Não é uma coisa simples, assim. Né? Tem pessoas que ficam realmente traumatizadas, assim, né? Que tem que superar essa grande dor, né? Para o brasileiro também entender um pouco esses conflitos, essa outra realidade, de certa maneira é difícil porque, graças a Deus, a gente não tem conflitos armados. Nós temos outro tipo de conflito, né, dentro do país. A violência, enfim. Mas para o brasileiro também é difícil, assim, a questão da empatia, né, de se colocar no lugar do outro para poder entender um pouco melhor e talvez isso aumente o preconceito, aumente a intolerância. Não, a gente fez algumas ações, né, como a Elô comentou, a gente tem feito ações fora. Então teve uma grande ação que a gente participou, que o objetivo era se chamavam conversas de quintal, rodas de conversa com a pessoa que passasse ali, né, era no Conjunto Nacional, que tem milhões de pessoas passando, né, então foi para nós uma oportunidade para discutir essa questão, né. Conjunto Nacional ali na Paulista. Ali na Paulista. Que também reúne Mais a diverso. diferença, Total. parece que está na Paulista, né? A gente Todas ficou- as raças. Quem passa por ali, né? Tem pessoas de todos os níveis, de todos os trabalhadores, não trabalhadores, estudantes, imigrantes. Então, assim, era aberto. Certo. Esses foram alguns finais de semana, não foi um projeto nosso, mas nós fomos convidados. E também foi uma oportunidade, né? Para a gente falar, né? Conversar sobre esse tema, né? O que as pessoas pensam sobre a situação dos refugiados, dos imigrantes, né? Como eles veem. Então, acho que é isso, né? O que você falou. Também, não é somente o imigrante que tem esse estranhamento. A pessoa daqui também tem, porque assim, ele passa a conviver com culturas e escutar sotaques que nunca havia conhecido, né? Então, uma coisa de mão dupla, né? E tanto para quem chega, como para quem já está aqui. A gente falou da questão da dificuldade, até do reconhecimento profissional, a pessoa tem uma história no seu país, na sua nação, e quando chega aqui, essa história, muitas vezes até depreciada, né? Por conta do não aceitação desse diploma, enfim. Mas vocês percebem que durante essas conversas, a terapia, a pessoa, ela encontra outro caminho, né? Então, de repente, um médico que deixou então a medicina de lado para tornar-se sei lá, um artista? Como que é? Sim. Conta um pouquinho para mim. Tem vários casos, até de conhecimento público, não de pessoas que nós atendemos, que foram pessoas que deixaram, né, aquilo que você falou e, por exemplo, montaram um restaurante. A gente conhece vários casos, assim, que encontraram na gastronomia, que seria assim, poder oferecer, né, as características, os costumes, a cultura, né, que a gastronomia é a cultura do seu próprio país, acabou sendo uma oportunidade. Primeiro, quase que uma necessidade, porque não encontrava, as portas se fechavam. E falou, olha, de repente eu faço isso, nunca fiz isso, né? Como será que é? E aí se descobre com talento. A gente acompanhou pessoas também da área de artes mesmo, assim, que tinham um pouco já potencial no país de origem e acabaram desenvolvendo muito mais isso. E aí se deram super bem, né? Assim, trazendo justamente a cor do lugar, as formas, né? Uma forma de enxergar o mundo, né? Que a arte é um pouco isso, né? Diferente. Então, acho que a questão das línguas que a gente estava comentando, uma pessoa que por exemplo, nunca foi professor de idiomas e de repente fala, bom, vou aproveitar que eu sei várias línguas e vou... Tem vários projetos na cidade, né? De ONGs que justamente acolhem imigrantes e esses são eles que vão dar essas aulas. Então, além de você aprender a língua, você aprende a cultura. É muito legal isso, né? O lado bom, né, da imigração, né? Acho que uma coisa que a gente vê da questão do grupo, né, é que muitas vezes nesse processo de estabelecimento profissional, o grupo ele fica num lugar de referência. Então, às vezes, esse paciente conseguiu um emprego e por causa disso não pode mais vir no horário do grupo, mas ele manda notícias e aí o dia que ele pode ele vem e aí ele conta e isso muitas vezes é bonito ver que é uma conquista que fica compartilhada por todo o grupo. O grupo fica como um lugar de pertencimento de alguma forma, né? Cria-se vínculos, então é isso que a gente fala no potencial do grupo também, na possibilidade de criar novos vínculos
né, agora num país de acolhida também que é tão difícil para os próprios migrantes também, mas que eles possam também, esse é um espaço de resgate de muitos sonhos que eles muitas vezes deixaram para trás no país de origem, por, enfim, demandas da rotina e tudo mais que também acontece, né? Mas que estando num outro país, numa outra condição, eles se veem impossibilitados disso também. Então, você vê também resgate de hobbies, de arte, de desenho, de canto. Você vê uma série de resgate de hobbies, né? De paixões que estavam muito tempo também deixadas de lado, que hoje é uma outra possibilidade. Essa questão do canto acho que foi super bem lembrada. A gente também foi convidada para trabalhar num projeto, uma colega que não está aqui, que chamou Refuge, que foi um projeto do SESC que durou bastante tempo, que era justamente para trabalhar com esse potencial artístico, especialmente a questão musical, e profissionalizar esses imigrantes. Então foi uma super oportunidade, tinha-se altos talentos. Né? Não só a questão rítmica, como a questão do canto, né? Então tem a Orquestra Mundana, que também abriu esse evento, que são pessoas de todos os países, né, tocando numa orquestra. É super bonito isso, assim. Faz um pouco acreditar no potencial humano, do ser humano, ao mesmo tempo que a gente sabe que o poder destrutivo é enorme também, né? Acho que tem as duas coisas, né? Essas histórias, elas ajudam vocês também na questão das pesquisas, a participação de congressos, como que funciona? Eles acabam unindo vocês também para aprofundar esse entendimento da psiquiatria? É uma inspiração, né? O manejo dos grupos, dos nossos atendimentos, seja atendimento em grupo clínico, sejam até as nossas intervenções institucionais que a gente também faz em grupo, elas sempre fazem a gente repensar, né, o nosso próprio trabalho, o nosso próprio posicionamento clínico também frente ao migrante. Então, quem que é o estrangeiro que está no outro, mas também está em nós mesmos, no próprio atendimento. Então, a gente fala que a gente é uma clínica que está em constante pesquisa, estudo também e aprimoramento. Né? Então, isso ajuda, sim, a gente a participar dos congressos. Então, a gente também estuda bastante, lê autores diversos também sobre a temática e acaba participando dos congressos e de, enfim, colóquios também, né? De outros eventos. Outros países têm essa questão da abertura para migrantes, assim como o Brasil? Sim. E essa... Porque assim, o Brasil, quando vem um estrangeiro, ele pode participar da nossa rede de saúde, por exemplo, né? O SUS. O inverso acontece, outros países também recebem dessa maneira? Sim, não? Vários países da América Latina, inclusive a Argentina. Tem muitos brasileiros que vão estudar na Argentina também. E nós também aqui no Brasil recebemos muitos, inclusive pacientes, que vieram pelo motivo de estudos, não só de refúgio, para estudar. E às vezes acabam ficando porque eles, enfim, têm uma oportunidade, outros acabam retornando. Então você vê como essa ideia que a gente tem dos limites fixos é uma coisa que, assim, está caindo, né? Porque os próprios limites dos países, né, vão mudando ao longo do tempo das guerras, né? Sei lá, Paraguai era uma coisa, hoje é outra, Argentina era uma, Brasil, Chile, aquilo vai mudando, aí você percebe que a integração é o caminho, na verdade, né? Assim, por que não estudar em outro país, né? Por que não trabalhar em outro país? Então, acaba sendo extremamente rico isso, né? Muitos vêm para o Brasil e acabam indo para o Chile, por exemplo, que é um país que nesse momento tem uma maior estabilidade. Tem muitos que vinham do Haiti, por exemplo, faziam o caminho ao Equador, entravam pelo norte do Brasil, iam para o sul, não ficaram, foram para a Argentina, viram que estava ruim, foram para o Uruguai, estava melhor. Então, assim, você vê como também a questão do momento político-econômico determina também a imigração. Não é somente, né, assim, tem muitos fatores que fazem com que as pessoas migrem e um país, no momento, ele pode se tornar atrativo, em outro momento, ele pode se tornar muito ao contrário, né? Assim, fechar as portas totalmente. E tem países que tradicionalmente já tiveram muito essas características, que tem tradição inclusive no atendimento a imigrantes. A França é né? Que tem assim uma tradição enorme, né? De
de formas de receber esses imigrantes. A Itália tem recebido muitos também, né? E aí cada país, a Europa está muito se havendo com isso, né? Alemanha, Espanha, o que nós vamos fazer, né? Então a gente tem uma tradição de humanismo e agora, né? Vamos lá, vamos receber mesmo, vamos mandar de volta, vamos levar muros. Quantos países, né, da Europa que nesse momento é o contrário, né? Sim. Eles enviaram tantos imigrantes forçados por causa da Primeira e da Segunda Guerra e nesse momento, paradoxalmente, infelizmente, eles estão levantando muros. Você fala, que contradição, como que pode, né? Países que sofreram nazismo, né? E agora, né, os próprios Estados Unidos e o México, né, levantou mais ainda os muros. É uma contradição, né, entre você poder viajar para qualquer lugar do mundo e você levantar os muros cada vez mais altos, né? E acho que essa questão que a Liliana coloca, acho que faz pensar a pesquisa e estar sempre refletindo sobre o nosso trabalho é importante para que a gente não fique só num papel de adaptação, né, de que o imigrante chegue aqui e que ele possa se enquadrar numa forma de estar confortável com o Brasil e um apagamento dessas origens, porque acho que justamente tudo que a gente foi falando, né, dessa tensão de trazer o que é estrangeiro e se encontrar com esse país que já tem o seu modo estabelecido de ser. Então acho que isso é que pensar essas fronteiras mais apagadas e a possibilidade de circular vai pensando como poder construir espaços em que seja possível trocas. O objetivo não é abrasileirar, né? Nem também criar guetos, né? Que a pessoa fica, sei lá, os senegaleses aqui, os nigerianos aqui. Na verdade, é você poder ir e vir, né? Então, você poder continuar com seus costumes, mas também, né, fazer uma troca, né, com o país onde você está. Então, isso pressupõe que você tem uma ideia de interculturalidade, na verdade, né? Das pessoas entre as culturas, e não, né, um apagamento do outro ou um isolamento, né? Então, é um desafio para nós também isso, né? Construir essa posição. Bom, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Um minutinho para que cada uma deixe as considerações finais e talvez me responda o que o Brasil precisa para receber, então, melhor seus refugiados, imigrantes. Eu acho que conhecer as histórias singulares, assim, né? Eu acho que tem tido muitas ONGs, né? Muitos trabalhos que não são nossos parceiros nisso, que a gente respeita e admira muito, que trazem história, a voz do imigrante, que ele conte a história dele, né, por ele mesmo, né, as agruras, mas também os benefícios. Eu acho que é isso, que você se solidariza com o outro quando você conhece a história, né? E aí, no olho é difícil, né, você, enfim, fazer com que seus preconceitos aumentem, né, sem que você fique mal. Então, acho que é uma oportunidade, na verdade, conhecer o outro é uma oportunidade. Acho que a imigração, ela é um enriquecimento. O Brasil tem trabalhado nessa nova lei de imigração, acho que foi um avanço, mas acho que ainda precisa muito mais. Carolina? Acho que também tem um resgate, um respeito dessa singularidade do talento que o outro, que o imigrante tem. De respeitar que tem todo um potencial também lá para ser compartilhado, né? Que tem muito também a se compartilhar e a gente tem muito a receber e a ganhar também com essa troca. Não é somente daqui para lá, mas que a gente pode receber muito com isso também. Ok, Luísa? Acho que essa ideia de poder compartilhar as histórias, tanto a gente poder ouvir a nossa história enquanto conta para os migrantes que chegam e poder ouvir as histórias deles e repensar, cada um repensar quem é e poder construir junto. Por aí. Essa é a ideia. Bom, então, para quem tem interesse em conhecer, né, o Projeto Ponte, tem o site projetopontesedes.com.br, falar novamente, projetopontesedes.com.br. É só entrar em contato, né, pelo site, tem ali também um telefone e as pessoas
podem participar do projeto, é Podemos isso? falar o telefone? Claro, fica à vontade. O telefone da Clínica Psicológica é 3866-2735, que aí fica um canal direto, né? A pessoa pode ligar, ela pode falar que quer ser atendida pelo Projeto Ponte, deixar o telefone que a gente entrar em contato. Vai ser um prazer receber. Repete o telefone, por favor. 3866-2735. Ok. Muito obrigado pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho, pelo projeto, um lindo projeto que tem ajudado muita gente. Obrigada. Bom, e o nosso programa fica por aqui, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.